Fala galera, professor Anderson Magalhães, bora lá agora, continuando a nossa aula de frações, agora para tratar das operações com frações, galera. A primeira aula foi uma aula um pouco mais teórica, né? Nós apresentamos aí conceito de fração, tipos, né, de fração e algumas questões relacionadas à simplificação de frações, comparação de frações. Agora nós vamos entrar mais ali a fundo nas operações com frações, galera. Então, vamos deixar tudo bem estruturado aqui para você, galera. Então, as primeiras operações que nós temos aí com frações, obviamente, adição e subtração de frações, pessoal. Pessoal, e aqui é muito interessante o seguinte, nós podemos dividir em duas situações. Na primeira situação, quando os denominadores são iguais. E aí o cálculo ele é muito simples, né? Olha aqui o exemplo. Ó, você tem aqui, por exemplo, a fração 2/3 e eu quero somar, né? Ó, adição. Quero somar isso com a fração, por exemplo, a fração 5/3. Tudo bem? Veja aí, ó. Denominadores iguais. O que a gente faz? Somamos apenas os numeradores e repete o denominador. Olha aqui, ó. 2 mais 5 dá 7 e repete o denominador. Mais um exemplo, você pode fazer isso com várias frações, não necessariamente com apenas com duas frações, né, somando. Você pode fazer aqui, por exemplo, né, 1/5 mais 3/5. E aí eu já vou incluir a subtração, ó, menos 2/5. Olha aqui, ó. Veja, a questão aqui é a seguinte, ó. Temos ali o mesmo denominador, que é o denominador 5. Então, basta você fazer as operações com os numeradores. Olha aqui, ó. Veja aqui, ó. Repete o denominador, que é igual. E aí, ó. 1 mais 3 dá 4. 4 menos 2, 2/5. Essa é a resposta, ok? Mas a parte mais difícil de operações com frações, quando a gente está falando de adição e subtração, é quando os denominadores são diferentes. E aí nós vamos precisar recorrer ao MMC dos denominadores. O MMC dos denominadores. Olha o exemplo. Temos aqui exemplo. Ó. Vou colocar aqui para você aqui em cima para ficar mais bem estruturado. Por exemplo, 1/3 mais 2/5. Quero fazer essa soma, olha. 1/3 mais 2/5. E aí, professor, como que eu faço isso? Denominadores diferentes. Não adianta somar, não consigo somar direto, né? Igual eu estava fazendo antes. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar o MMC entre os denominadores. Bom, os denominadores ali são 3 e 5. Tiro o MMC. O MMC é aquele método bem básico, né? Você coloca o 3 aqui e o 5, um do lado do outro, põe aquela barrinha e vai dividindo. Ó, 3 dividido por 3 dá 1, o 5 não divide e repete. O 1 você repete, 5 dividido por 5 dá 1. Agora aqui o MC, ó, multiplica 3 vezes 5, 15. Então o MMC entre 3 e 5 é 15. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte agora. Ó. Deixa eu apagar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. O MMC deu 15, né? Beleza? Você vai, então, fazer a sua fração com o denominador 15, que é o MMC, ok? Então, o MMC entre 3 e 5 é igual a 15, tá? Agora, você pega esse 15, que é o MMC, divide por 3. Pega esse 15, que é o MMC, divide por 5. Ok, e agora, o que você faz? Os resultados você multiplica em cima. Olha aqui, ó. 5 multiplica por 1, dá 5. Joga o resultado aqui. Mais, ó, mais, joga no meio, mais 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6. E agora isso aqui vai ser igual a 5 mais 6 dá 11. 11/15 é a resposta do nosso problema, beleza? Então tá aí. 1/3 mais 2/5 é igual a 11/15, ok? Beleza? Tranquilo? Tá aí bem estruturado para você. Que mais? Vamos continuando aqui, fazendo mais operações de adição e subtração
Então, com frações, denominadores diferentes. Denominadores iguais, você já sabe, é muito simples. Denominadores diferentes, vamos recorrer ao MMC dos denominadores. Olha aqui, ó. Vamos lá. Temos aqui agora 2 sétimos mais 1 quarto. 2 sétimos mais 1 quarto, ok? Beleza, então. Vamos fazer aqui. São denominadores diferentes. São denominadores diferentes? Vou usar o método MMC. Olha aqui, ó. 7, 4, um do lado do outro. Faz a barrinha. Divide por quanto? Por 4. Já vou dividir por 4 direto. Aqui vai ficar 1 e aqui 7. 7 dividido por 7 dá 1. E aqui 1. O MMC é 4 vezes 7, que dá 28. O MMC entre 4 e 7 é 28. Aqui, então, o MMC, põe ele aqui embaixo, 28. E agora, o que você faz? 28 divide por 7, dá 4. 28 divide por 4, dá 7. Esses resultados você multiplica em cima. Olha aqui, ó. 4 vezes 2 dá 8. O sinal é mais. 7 vezes 1 dá 7. 7 vezes 1 dá 7. Aqui, ó. 8 mais 7, 15. Portanto, 15 repete o 28. 15, 28 avos, ok? Tranquilo aí, bem estruturado para você, beleza? Tranquilão? Então, vamos a mais uma. Vamos fazer mais uma aí, ó. Vamos lá. Vamos fazer mais uma aqui para a gente treinar isso, essa questão aí, beleza? Vamos lá, então. Vamos avançando, vamos avançando. Vamos aqui, ó. Então, eu tenho 2 terços. Vou usar 2 terços, tá, pessoal? 2 terços. Opa, 2 sobre 1 não, é 2 terços. 2 terços menos 1. Pode ser menos 1 quinto. 2 terços menos 1 quinto. 2 terços menos 1 quinto. Tá lá. 2 terços menos 1 quinto. Tá. O MMC entre 3 e 5, o MMC entre 3 e 5 nós já fizemos. Dá 15, né? Deu 15. O MMC entre 3 e 5 dá 15. Então tá lá, 15. 15 dividido por 3 dá 5. 15 dividido por 5 dá 3. Agora, o resultado que você achou, aqui o 5, multiplica lá em cima. Ó. 5 vezes 2 dá 10. Repete o sinal, ó, é menos, bota o menos aqui. E o 3, ó, 3 vezes 1 dá 3. Ou seja, isso aqui vai dar igual a quanto? 10 menos 3 é 7. 7 quinzeavos. Essa é a resposta aí da questão. Essa vai ser a resposta, então. Ó, tá aqui, ó, 7 quinzeavos. É o resultado de 2 terços menos 1 quinto. Beleza, pessoal? Então, nesse tipo de conta aí de fração, pessoal, de operação com fração, talvez sua maior dificuldade seja achar o MMC. Mas faça bem tranquilo. Põe a barrinha do lado ali, vai fazendo a divisão. O MMC é o produto de todos eles. Fez ali o MMC? Fez o produto? Ok. Divide por cada um e multiplica em cima e vai fazendo as operações bem tranquilo, bem de boa, beleza? Então tá aí, adição e subtração de frações também, pessoal. Não tem muito mistério. Vamos avançando. Vamos agora falar da multiplicação de frações. Pessoal, multiplicação de frações é mais tranquilo ainda. É mais fácil do que a adição e subtração quando os denominadores são diferentes, tá bom? Porque na multiplicação de frações, você vai multiplicar numerador e multiplicar denominador. Só isso. O que dá para você fazer ali são as simplificações depois, né? Exemplo, vamos lá. 3 quintos vezes 4 sétimos. 3 quintos vezes 4 sétimos. E aí, como é que faz isso? Multiplica numerador, multiplica denominador, sem mistério. Quais são os numeradores? Quais são os numeradores aqui? Quais são os numeradores? Ó, 3 e 4. E os denominadores? Denominadores. Então, os denominadores aqui, ó. Os denominadores, 5 e 7. Então, você multiplica. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 7, 35. Tá aí, resultado pronto na sua tela. Ou seja, 3 quintos vezes 4 sétimos é igual a 12 35 avos, ok?
Continuando, vamos avançando aqui na multiplicação de frações. Por exemplo, se você tem 8 quintos multiplicado aqui, você quer multiplicar isso por 3 quartos. Beleza? O que dá para fazer, pessoal? Professor, dá para multiplicar numerador em cima e denominador embaixo? Com certeza. Mas também aqui dá para aplicar uma técnicazinha do cancelamento. Perceba que você tem o 8 em cima e tem o 4 embaixo. Perceba? 8 em cima, você tem 8 em cima, você tem 8 em cima, aqui ó, e você tem o 4 aqui embaixo, tá vendo? Você tem 8 em cima e o 4 embaixo. O que dá para você fazer quando você tem esse tipo de situação? Então dá para você cancelar. Ó, 8 divide por 4. 8 dividido por 4 dá quanto? Fala para mim. 8 dividido por 4 não dá 2? Dá 2. E aí no lugar do 8 em cima, ó, 8 dividido por 4 deu 2. Então você coloca o 2 aqui, ó. Então você vem aqui e coloca 2, ó. É como se você tivesse dividido 4 dividido por 4 e o 8 dividido por 4. 8 dividido por 4. Entende? Então é como se você tivesse feito essa divisão. Embaixo você pegou 4 e dividiu por 4, dá 1. Nem precisa colocar. Em cima, 8 dividido por 4 também, né? Deu 2. Então o que sobrou em cima? Sobrou 2 vezes 3, que é 6 em cima. E embaixo sobrou 5 vezes 1. Ó, 4 dividido por 4 dá 1 aqui, ó. Né? Ó, isso aqui, ó, 4 dividido por 4 dá 1. Beleza? Dá 1. Então 5 vezes 1, 5. Pronto, deu 6 quintos. Beleza? Então o que você fez? Cancelou 8 com 4, pessoal. 8 dividido por 4 dá 2. Sobrou 2 em cima. 2 vezes 3, 6. E embaixo sobrou só o 5. E aquele 4 morreu com 8. Então ficou embaixo só o 5. Resultado 6 quintos. Beleza? Vamos fazer mais aqui de multiplicação que dê para fazer esse cancelamento. Vamos lá. Então você tem aqui, ó. Você tem 10 sétimos vezes 7 quartos vezes 1 terço. Olha aqui, ó. Olha só que interessante, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse que você tem aqui, pessoal, ó, esse 7 com esse 7, ele pode cortar. 7 com 7 corta. Beleza? Isso dá para fazer. Agora, olha aqui, ó, dá para fazer também. Então vamos lá. Que dá para fazer também aqui, ó. Esse 10 com esse 4 dá para simplificar. 10 com 4, ó. Se você dividir o 4 por 2, sobra 2. Se você dividir o 10 por 2, sobra 5. Então vamos lá, o que sobrou em cima? O que sobrou em cima agora aqui, ó? Sobrou em cima, sobrou 5. Isso aqui igual 5 vezes nada, vezes 1, né? Então só ficou 5. E embaixo sobrou o quê? Sobrou 2 multiplicando 3. 2 vezes 3, 6. Então, 5 sextos ali. É a resposta, então, 5 sextos é a resposta, beleza? Vamos avançando, vamos fazendo mais contas aí de multiplicação de fração, pessoal. Vamos aqui, ó. Eu tenho também, o que eu posso fazer? Eu posso pensar em 5 sextos vezes o quê? Vezes 12 sétimos, e aí pensar nisso aqui, ó. Vamos lá. 5 sextos vezes 12 sétimos, pessoal, olha aqui, ó. O 12 com o 6, 12 dividido por 6 dá 2, pessoal. Sobra só o 2 em cima. E aí o que você vai ter então? Ó, você tem esse 5 com esse 2. 5 vezes 2, 10. E embaixo, o 6 cortou, tem só o 7. Portanto, 5 sextos vezes 12 sétimos é igual a 10 sétimos, tranquilo? Vamos avançando, vamos a mais uma aqui, ó. Vamos avançar. Que mais, ó? 3 oitavos vezes 8 terços vezes 4 terços. Olha só, o que dá para fazer isso aqui? Dá para brincar com isso aqui, galera. Olha aqui, ó. Olha só como é que dá para brincar com os números. Olha só. Você tem aqui, ó. Esse 8 com esse 8 corta. Esse 3 com esse 3 corta.
E agora não dá para cortar mais ninguém. Agora não dá para cortar mais ninguém. O que sobrou em cima? Sobrou apenas o 4, ó. 4 sobre. O que sobrou embaixo? Sobrou só o 3. Portanto, resposta 4/3. Beleza? Então você veja aí que na multiplicação de frações, você tem multiplicar numerador em cima, denominador embaixo, ok? Multiplica um com o outro, multiplica reto. Porém, você pode fazer cancelamentos também. Beleza? Tranquilo aí? Agora vamos avançando, galera. Vamos avançando. Eu tenho também divisão de frações. Como que eu faço divisão de frações, pessoal? Eu mantenho a primeira, tá? E repito pelo inverso da segunda. Repito pelo inverso da segunda. Então, olha só o que nós temos aqui. Ó, por exemplo, eu quero fazer... Opa, volta. Eu quero fazer aqui, ó. Vamos voltar. Vamos lá. Eu quero divisão de frações. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 2 quintos, e quero dividir 2 quintos dividido por 1/3, por exemplo. Então, pessoal, é muito simples, é muito tranquilo. Eu pego a primeira, mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, qual que é a primeira aqui? Ó? A primeira fração que eu tenho ali, ó, a primeira fração que eu tenho é 2 quintos. A primeira fração... Deixa eu dar uma melhorada aqui, ó. A primeira fração é 2 quintos. Então, a primeira fração é 2 quintos. A segunda fração é 1/3. A segunda fração é 1/3. Então, o que eu tenho aqui é o seguinte, ó. Eu tenho então aqui, ó, 2 quintos. 2 quintos, ó. Isso aqui então vai ser igual a... Isso aqui vai ser igual a... Isso aqui vai ser igual... Vai ser igual a 2 quintos multiplicado pelo inverso da segunda. A segunda é 1/3. Fazendo o inverso de 1/3 é 3 sobre 1. 3 sobre 1. E agora eu faço a multiplicação de frações normal. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 1, 5. Portanto, o resultado, 6 quintos. Mais uma divisão de frações aqui, ó. Por exemplo, se eu quero dividir 4 sétimos dividido por 2 nonos. Então, como é que eu faço? Mantenho a primeira. A primeira é 4 sétimos. Mantém. Multiplica, então vai transformar em multiplicação. Multiplico pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de 2 nonos? É 9 meios. É 9 meios. E o que dá para fazer aqui, pessoal? Olha aqui, ó. Olha só que interessante. Olha só que interessante aqui, ó. Olha só que interessante aqui, ó. Dá pra gente fazer? Olha só que interessante. Esse 4 com esse 2. 4 dividido por 2, pessoal. 4 dividido por 2 dá quanto? 4 dividido por 2 dá 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? 4 dividido por 2, corta. Fica só o 2 aqui em cima, porque 4 dividido por 2 é 2. E embaixo não sobra nada ali. Fica só 1, né? Como se fosse 1 aqui, ó. Então, em cima eu tenho 2 vezes 9, que dá 18. Embaixo eu tenho 7 vezes 1, que é 7. Portanto, eu tenho o quê? 18 sétimos como resposta. Tranquilo? Mais uma divisão de frações aí para nós treinarmos a divisão de fração. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, 6 onzeavos. Pessoal, um dado interessante é o seguinte, ó. Na hora de aparecer na sua prova uma divisão de frações, vou fazer aqui como que pode aparecer. Pode aparecer o símbolo de divisão ali, como eu estou colocando, mas também pode aparecer bem assim, ó. Pode aparecer da seguinte maneira, ó. 6 onzeavos sobre, ó, uma barra maior. Ele pode botar uma barra maior, né? E aí ele pode colocar aqui, ó, a outra fração, ó, 5 sétimos, por exemplo. Beleza? Olha só, isso aqui significa que eu estou dividindo, eu estou fazendo a divisão. Estou fazendo a divisão de 6 onzeavos por 5 sétimos, tá?
Essa que é a situação ali que você tem. Eu estou dividindo 6/11, dividindo isso por 5/7. Ou seja, repete a primeira é 6/11, repete, 6/11, e multiplica pelo inverso da de baixo, pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de 5/7? É 7/5. Então é 7/5 aqui, ó. E agora, o que a gente faz? Multiplica normal. 6 vezes 7, 42. 11 vezes 5, 55. E aí não dá para simplificar mais, beleza? Vai ficar dessa forma. 42/55, beleza? Então isso aí é divisão de fração. Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, beleza? E ele pode aparecer também uma fração, né? E uma barra maior, né? Uma barra maior. E aí a outra fração embaixo também. Tranquilão? Beleza? Bem estruturado aí para você. Tranquilo? Pessoal, potenciação de frações. Potenciação, pessoal. Tranquilo também, não tem mistério. Geralmente, quando você tem um parêntese, se você tem um parêntese, né? Se você tem um parêntese, pegando tanto o numerador quanto o denominador, você vai elevar os dois números àquele expoente. Olha só, por exemplo, se você tem aqui, ó, 2/3 elevado a 2, por exemplo. Ó, 2/3 elevado a 2. Veja que o parênteses ele envolve toda a fração. Significa que o expoente está pegando tanto o 2 quanto o 3. Ou seja, tanto o numerador quanto o denominador. Olha aqui, ó. Ou seja, você vai ter 2² sobre 3². 2² é 4. 3² é 9. Portanto, 2/3 é 4/9. Mais um exemplo. 7/5 elevado ao cubo. Isso aqui vai ser 7 elevado ao cubo sobre 5 elevado ao cubo. E aí isso aqui vai ser o quê? 7 elevado ao cubo é 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. Vezes 7, 343. Então aqui, ó, 343. Tá? 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. E 5 ao cubo? 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5, 125. Tá? Então é isso que você tem. Uma regrinha legal que você tem aqui, tá? Que aí vale para qualquer número, tanto para frações quanto para qualquer número potência. É isso aqui, ó. Quando você tem um número elevado a zero, tá? Tem uma fração, pessoal. Uma fração elevada a zero. Por exemplo, 2/9 elevado a zero. Isso aqui vai dar 1. Sempre, pessoal, qualquer número diferente de zero elevado a zero dá 1. Ou seja, sempre que tiver uma fração elevado a zero dá 1. Beleza? Outra coisa interessante também, importante para ser falado aqui, da potenciação de frações, é quando você tem o expoente negativo. Ó. Por exemplo, você tem aqui, ó, 3/4 elevado a -2. Caraca, professor, como é que eu faço isso? 3/4 elevado a -2. Pessoal, quando você tem expoente negativo, olha ali, ó, você tem ali o sinalzinho de menos, né? Você tem aqui o sinalzinho de menos, ó. Ó, -2, tá vendo? Você tem ali o -2, expoente negativo ali, o -2. Quando isso acontece, galera, não tem problema. O que você vai fazer? Você vai primeiro inverter a fração e depois elevar o expoente sem o sinal. Então repete comigo. Eu inverto a fração e elevo o expoente sem o sinal. Olha só, como é que você faz isso? Inverte a fração. 3/4, inverte. Fica 4/3.
E agora você eleva ao expoente sem o sinal. Então, 4 terços elevado ao quadrado. E aí, o que dá isso aqui, ó? 4 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Vamos lá, 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Portanto, 3 quartos elevado a menos 2, isso daqui dá 16 nonos, ok? Vamos fazer mais uma. Vou deixar para você agora fazer aqui, ó. Eu tenho a seguinte fração, ó. 1 quarto elevado a menos 3. Eu quero saber quanto que dá isso aí. Vamos lá. Vou sair de cena aqui e você vai tentar fazer. Fala galera, voltei, tem que dar uma moralizada aqui. E aí? 1 quarto elevado a menos 3, galera. Quanto que dá isso aí? 1 quarto elevado a menos 3. Ah, professor, tem expoente negativo. Inverte a fração, então fica 4 sobre 1 elevado ao expoente sem o sinal. Isso. 4 sobre 1, pessoal. Aí você também pensa o seguinte, ó. 4 sobre 1 é 4, né? 4 sobre 1 é 4, elevado a 3. Então, isso se resume em 4 elevado a 3. Quanto que dá 4 elevado a 3? É 4 vezes 4 vezes 4. Ó, 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Tá aí a resposta para você. Beleza, galera? Tranquilão? Dá para fazer mais uma aqui para a gente reforçar isso? Esse do expoente negativo. Então vamos lá, vamos reforçar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, 2 quintos elevado a menos 3. Então vamos lá. Primeira coisa que eu faço aí, eu tenho expoente negativo, inverte a fração. 5 meios eleva o expoente sem o sinal. Isso vai ser 5 terços elevado a 2 terços. Beleza? Quanto que é 5 terços? Não, né? 5 elevado a 3 sobre 2 elevado a 3. 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. 125 aqui, ó. Sobre 2 elevado a 3. Quanto que dá 2 elevado a 3? É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, 125 oitavos. Está aí, bem estruturado para você. É isso, galera. Beleza? Bem tranquilo, né? Operações aí com frações. Mas vamos avançando. Eu tenho mais detalhes para falar para você. Olha lá, ó. A preposição de, galera. Olha só, pessoal. É o seguinte. Quando nós falamos de fração, a preposição de, ela significa multiplicação, beleza? Então, quando nós falamos de preposição de, nós estamos falando de multiplicação, tudo bem? Tranquilo? Então, significa assim, ó. Por exemplo, se eu falo assim, quanto que é 1 quarto? 1 quarto de 8, quando eu falo isso. Professor, quanto que vale 1 quarto de 8? Ah, beleza, tranquilo. Isso aqui vai ser, então, ó, 1 quarto. Esse D, ele vira multiplicação. Esse D, ele vira multiplicação. Esse D, então, fica vezes. Então, é 1 quarto vezes 8. E aí você faz a conta aqui, ó. 8 com 4, 8 dividido por 4 dá 2. Sobra 2 em cima, né? Aquele cancelamento que a gente já fez. E aí fica 1 vezes 2, 2. Portanto, 1 quarto de 8, 1 quarto de 8 dá 2. Que mais? Dá para fazer o seguinte, ó. Quanto que é 2 terços de 30? Quanto que é 2 terços de 30?
Olha, vai ficar 2/3. O D é multiplicação, o D é vezes. 2/3 vezes 30. E aí que nós temos, ó, 30 dividido por 3 dá 10. E aí você tem 2 vezes 10 agora, que é 20. Ou seja, 2/3 de 30 é igual a 20, fazendo as contas. O que mais nós temos? Ó, professor, quanto que é 4/5? 4/5 de 15, por exemplo. Aí você faz aqui a conta, ó. 4/5, o D é vezes 15. Aí, ó, 15 dividido por 5 dá 3. 4 vezes 3 é igual a 12. Está aí estruturado para você. Então, lembrar isso, pessoal, que o D, quanto que é tanto D? É uma fração D, alguma coisa D, do, da. Sempre que tiver D, do, da, em frações, quando você estiver trabalhando com frações, esse D aí, esse D, esse do, esse da, significa multiplicação. Beleza? Tranquilo? Bem estruturado aí para você? Vamos avançando, vamos adiante. Olha aí, vamos resolver uma questãozinha, galera. Em uma escola, 5/8 dos estudantes são meninas e 360 são meninos. Qual é o número total de estudantes dessa escola, pessoal? Então, você pausa o vídeo e tenta resolver. E aí, pausou, tentou? E aí, o que deu? Olha só, galera. 5/8 dos estudantes, então aqui você tem o tal do D, ó. Ó, 5/8 dos estudantes, ou seja, vezes o total de estudantes, que eu não sei qual é, que é o que eu quero saber, que é X. Então, 5/8 vezes X são meninas. E 360 são meninos, né? 360 são meninos. Então, assim, ó, 5/8 de X são meninas. Pessoal, se 5/8 do total são meninas, então, pessoal, para completar um inteiro, olha só que interessante isso aqui, ó. Para completar um inteiro, isso aqui é uma questão de prova. Caiu em prova, então já é uma questão que vai um pouco mais além, né? Por isso que a gente resolve aqui para a gente poder estruturar o nosso conhecimento. Olha só, se 5/8 dos estudantes são meninas, então tá aqui, ó. Aqui são meninas. 5/8 são meninas, ok? 5/8 são meninas. Então, pessoal, eu tenho que, para completar o inteiro, 3/8 dos estudantes de X são meninos. São meninos. Tá? É só você somar 5/8 mais 3/8, vai dar 8/8. 8/8 é 8 dividido por 8, ou seja, 1 inteiro. Portanto, 3/8 são meninos. E eu tenho essa informação, eu sei que 3/8 dos meninos é igual a 360, tá aqui, ó. Eu tenho 360 meninos. Ou seja, eu posso armar uma equaçãozinha bem básica, tá? Bem básica, olha só. Se você não sabe, acompanha aí, ó. Eu tenho que 3/8 dos estudantes, ou seja, vezes X. Falamos ainda há pouco que quando temos D em fração é multiplicação. 3/8 de X é igual a 360, ok? E aqui agora é muito engraçado, muito interessante. Isso aqui é o seguinte, ó. Tá vendo que esse 3 está multiplicando? Veja aqui, ó. Esse 3, ó, ele está aqui, ó, multiplicando. Ele está numa multiplicação. E aqui você tem o 360, aqui o número do outro lado. Você pode, então, quando é uma equação, né, quando tem esse sinal de igualdade, você pode vir aqui e fazer o seguinte, ó, simplificar. Você pode simplificar. Esse 3 você divide por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 360 dividido por 3 dá 120. Ué, professor, o que você fez? Cara, eu peguei o 3 e dividi por 3. Peguei o 360 e dividi por 3 também. Dos dois lados, como é uma igualdade, se eu pegar e fizer a mesma operação dos dois lados, tá valendo, tá ok. Foi isso que eu fiz para poder resolver a equação. Então eu tenho lá agora 1 vezes x dá x.
Embaixo é 8. X sobre 8 é igual a quanto? 120. Olha só como é que fica uma equação bem simples. Professor do céu, e agora esse 8, o que eu faço? O que eu faço com esse 8? Não tem problema. Mais uma coisa que você está aprendendo aqui agora. Esse 8 está numa fração, portanto, esse 8, lembre, ele está dividindo. Esse 8 está dividindo o x. Certo ou não? Eu estou pegando o x e dividindo por 8. Se eu estou pegando o x ali e dividindo por 8, esse 8 pode sair desse lado e passar para o outro lado, não dividindo, mas sim multiplicando. Quando eu troco o número de lado, ele troca de operação. Veja que o x aqui, ó, ele tá o 8 está dividindo o x, né? Está x dividido por 8. Ou seja, o 8 está dividindo. Eu posso passá-lo para o outro lado fazendo a operação contrária. Se ele está dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando. Ou seja, eu vou ter aqui x igual a 8 vezes 120. Veja que o x saiu desse lado, ó. Eu tenho o x não, o 8. O 8 saiu desse lado, ó. O 8 saiu desse lado. Ó, ele estava aqui, ó. O 8, olha aqui onde ele estava, ó. Ele estava embaixo do x. Ele saiu debaixo do x. E ele foi para o lado do 120. Agora ele está multiplicando o 120. Tranquilo? É isso que está acontecendo. Beleza? Ou seja, x agora é igual a 8 vezes 120. E aí, 8 vezes 120, pessoal, isso dá 960. Gabarito, letra B de bola. Já é uma questão aí, ó, de prova, uma questão um pouquinho mais robusta, mas com o tempo vocês vão ver que aí é uma questão simples também, tá bom? Tranquilo então? Beleza? Bem estruturado? Vamos avançando, galera. Vamos adiante, vamos avançando, vamos lá. Transformando fração imprópria em número misto, pessoal, e vice-versa. Professor, o que é a fração imprópria? A fração imprópria é aquela fração na qual o numerador ele é maior ou igual ao denominador. E eu posso transformar essa fração imprópria para número misto. O que é um número misto? O número misto é aquele número que vem um inteiro seguido de uma fração. Vamos fazer aqui com um exemplo para você ficar bem estruturado. Vou colocar um exemplo de fração imprópria, tá? Por exemplo, 15 quartos. Ó, 15 quartos é uma fração imprópria. Por quê? Porque o numerador é maior que o denominador. Então, é uma fração chamada de fração imprópria. Vamos transformar para número misto isso daí. Como é que eu faço para transformar para número misto, então? Eu pego o 15, vou pegar o 15, vou dividir por 4. Normal. Ó, dá 3. Ó, 3 vezes 4, 12. Para 15, resta 3. Ou seja, isso significa o seguinte, que essa fração 15 quartos vai ser igual a 3 inteiros, ó, 3 inteiros, seguido de 3 quartos. Ó. Eu pego o resto e divido pelo divisor. 15 inteiros e 3 quartos. 3 inteiros e 3 quartos. É isso que acontece. Caraca, professor, só isso? Só isso, ó. O resto é 3, ó, o resto é 3. Ó. Aí você pega 3 e divide por 4. É só isso. Professor, se eu tivesse só um número misto, 3 seguido de 3 quartos, como é que eu faria para transformar para a fração imprópria? Tranquilo, ó. Repete o denominador. Aí você faz o seguinte, ó. 4 vezes 3, 12. 12 mais 3, 15. 15 quartos. Beleza? É isso que você vai fazer. Professor, então olha só. Se eu tiver a fração imprópria, para transformar para número misto, eu pego, divido, né, como você fez ali no 15 e divido por 4. Você divide 15 por 4, acha o quociente. O quociente é o número de partes inteiras. Isso mesmo, o quociente é o número de partes inteiras. Vai ficar 3. E aí a fração vai ser o resto pelo divisor. Isso mesmo. E se você tiver um número misto, por exemplo, 3 quartos, como é que faz? Repete o denominador,
repete o denominador, e aí aplica, ó, 4 vezes 3, 12, mais 3, 15. Sempre assim, sempre dessa maneira. Tranquilo? Vamos lá, mais um exemplo aqui, ó. A fração 19 quintos. A fração 19 quintos. Como é que eu faço aqui, ó? Para transformar essa fração, que é uma fração imprópria, em número misto. Vai dividir 19 dividido por 5. O que vai dar? 3, ó. 3 vezes 5, 15. 15 para 19, resta 4. Opa, já sei, professor. Eu tenho 3 inteiros aqui, ó. Então vai ficar 3 inteiros, seguido da seguinte fração. 4 sobre 5. 4 que é o resto, 5 que é o divisor. Isso mesmo. É só isso. Bem estruturado, bem tranquilo. Tranquilo? Beleza? Ah, professor, mas se por acaso na prova ele me desse só assim, ó. 3, ó. Imagina que na prova ele me deu isso aqui, ó. 3 seguido de 4 quintos. E pede a fração imprópria. Como é que eu faço, professor? Não tem problema. Você vem aqui, ó. Repete o denominador. Repete, beleza. Aí você vem aqui e faz, ó. 5 vezes 3, 15. 15 mais 4, 19. Tá aqui, ó. Beleza? Tá aí, então. De imprópria para número misto, divide. De número misto para fração imprópria, você multiplica e soma. Beleza? Tranquilo aí? Bem estruturado. Então tá aí, galera. É isso que eu queria falar sobre operações envolvendo aí números fracionários e também transformação de frações impróprias em número misto e também transformação de número misto para fração imprópria, galera. Beleza? Então, tamo junto, rapaziada. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Fui!